Amados, bom dia, e que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos nós. É muito bom a gente ter a oportunidade de estarmos compartilhando os princípios, propósitos de Deus, mesmo que não estamos tendo condições de estarmos juntos fisicamente. Sabe, esses dias todos a gente tem procurado estar aí prudentemente, de forma vigilante, como sentinelas, para que nos dons que Deus nos chamou, nós possamos estar contribuindo, nós podemos estar exercitando esses dons para a edificação do corpo, o corpo de Cristo, da qual nós fazemos parte como igreja, como cristão que somos. Então, cada um de nós precisamos estar atento nesse momento. Cada um tem o seu chamado, cada um tem o seu ciclo, ciclos que abrem, ciclos que se fecham, mas interessante é como que nós temos usufruído dessa mordomia da qual o nosso Rei já nos elegeu para os dias que se chama hoje. Sabe, abençoados, em todo o momento, todos nós como cristãos, temos procurado ter os nossos momentos de estar ali meditando na palavra do Senhor, de estarmos ali em oração. E hoje de manhã eu amanheci com uma palavra no meu coração. Então eu tomei a liberdade de, no nome do Senhor Jesus Cristo, para a honra e glória do Senhor, compartilhar isso. E a palavra que está no meu coração, ela está registrada lá em 1 Samuel, no capítulo 17. Ali nós se deparamos diante de um fato real e que Deus deixou cravado na história da humanidade, na história do teu povo, para que sirva de exortação, edificação e também consolo para nós como igreja. E o que me chamou a atenção ali, e eu preciso compartilhar isso. Tudo bem, a nação estava em um momento de grande desafio, muito maior do que o que nós, como nação, estamos atravessando hoje. Estava em guerra, então toda a forma de conduzir aquela nação estava estagnado. Nós vamos olhar no texto ali, que chegou um momento que as adversidades estava maior do que a força que Israel tinha de reação, a ponto que eles ficaram acuados e começaram até a ser humilhados diante de tanta adversidade. Agora falei um pouco daquilo que é o acontecido naquela época, mas eu quero transportar para nós hoje. Começa o que? A atitude de um cidadão. Interessante isso. Que cidadão é esse? Um homem chamado Jessé. Esse homem, ele já estava contribuindo com seus filhos mais velhos que estavam na guerra. Ele já estava ali com a participação ativa como cidadão, como família, e por que não dizer como embaixador do reino de Deus. Mas ele deu uma ordem ao seu filho mais novo para que fosse até o acampamento. Eu acho interessante, oh meu Deus, o que me chamou a atenção, como que nós precisamos ser mais prudente e vigilante e ter maior consideração nesses dias de adversidade e também nos dias de bonança.
para que as nossas mãos estejam sempre treinadas, os nossos dedos estejam sempre treinados, os nossos pés calçados, nossos lombos cingidos, nossos corações circuncidados, para que nos dias bons nós consideramos. Provérbios diz que a formiga, um animal tão insignificante para os nossos olhos, mas ela tem discernimento do verão e ela se prepara para os dias da adversidade. Diz também que o coelho, ele constrói a sua casa na rocha. O gafanhoto, apesar de ele não ter liderança específica, mas ele anda em fileira, ele anda em unidade diante dos seus desafios. E até a lagartixa, ela tem discernimento para viver em palácio. Abençoados, o que eu hoje estou em confissão e em arrependimento? Que eu como cidadão, eu como ministro do Senhor, eu como embaixador do reino de Deus, eu preciso nesses dias, que sabemos que os dias maus nós estamos sujeitos, eu preciso dar uma ordem, um comando para minha alma, para que eu seja verdadeiramente instrumento na mão do Senhor, para que as minhas forças estejam sendo renovadas no Senhor, que os meus ouvidos espirituais estejam abertos, porque por mais que nós possamos até se enfraquecer, podemos até cambalear, que a palavra diz que o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Josué se enfraqueceu diante das adversidades, mas os ouvidos dele estavam abertos, os ouvidos espirituais. Ele ouviu quando Deus disse: levanta, tenha bom ânimo, se esforce, eu sou contigo. É você que vai trazer uma nova realidade para esse povo, uma realidade não de escravidão, mas uma realidade de nação, de um povo que já foi decretado que é um povo que tem que ser cabeça e não cauda. Ezequiel, da mesma forma, eu citei Jessé, que ele teve visão, além dos filhos mais velhos, ele mandou que o mais novo fosse levar suprimentos aos filhos, mas não esqueceu também da nação. Leva também esse suprimento aos comandantes que lá estão. E nós conhecemos o que isso tudo trouxe de bênção para a família de Jessé e também para a nação de Israel. Que nesse ambiente de honra, nesse ambiente de serviço, nesse ambiente de compromisso, Deus liberou a bênção para Jessé, Deus liberou a bênção para a nação de Israel. E a visão daquele menino, quando ele chega lá, é uma visão de conquista, é uma visão de vitória, é uma visão de que nós somos o exército do Senhor dos exércitos. Nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. E ele liberou uma voz, ele liberou uma palavra, que não era para ninguém ficar abatido. Está lá em 1 Samuel 17, versículo 32. Ele disse: ninguém, rei, deve ficar abatido, que é uma unção sobre a minha vida. E essa unção eu vou fazer com que ela seja agora transformada em bênção para toda a nação de Israel. E nós conhecemos todo o desenvolver dessa história, que Davi levantou-se, destruiu aquela potestade maligna, e toda a nação de Israel se revigorou, teve visão, e houve grande conquista
naquele dia. Eu volto a Ezequiel. Era um momento também de grande desafio que a nação de Israel estava atravessando novamente. E Deus chega em Ezequiel e fala: filho do homem, fique de pé. Deus dá a visão de todo o senhorio dele, mas também dá a visão para Ezequiel de todo o posicionamento que ele precisava tomar. Quando Deus mostra para ele aquela figura dos animais. Todos aqueles animais trazem um tipo, uma figura de visão, de autoridade, de serviço, de postura. E nós olhamos que todo o transcorrer do ministério de Ezequiel, até mesmo lá em Ezequiel 37, quando o Senhor diz: é possível, ele diz: o Senhor sabe. Então ele diz: então haja, profetiza. Amados, eu quero concluir para não ficar tão extenso. Tem tanta coisa no meu coração. É tempo de nós se posicionarmos. É tempo de nós se revestirmos das armaduras do Senhor, como sempre o Senhor tem chamado nós. É tempo de nós levantarmos, ouvirmos a voz do Senhor dos Exércitos, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Volto a lembrar, Davi ouviu, Jessé ouviu, promoveu todo o dom de Davi. Que sejamos então promotores, promovedores dos dons que está em nós e também entre nós. Ezequiel também, ele ficou de pé e Deus deu a ele, por mais que ele ficou atônito, por mais que ele ficou, podemos dizer até assustado com tudo aquilo que ele estava vendo, mas ele levantou e procurou, se posicionou para cumprir o propósito do Senhor. E nós temos N referências bíblicas, exemplos de homens que diante da adversidade procuraram força e se posicionaram. Então, amados, a minha palavra aqui é essa: que o Senhor esteja renovando as nossas forças e que a nossa posição seja a mesma daquela que Jessé teve, daquela que Davi teve, daquela que Ezequiel teve, como igreja do Senhor. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Estamos juntos. Deus abençoe.